E hoje, quarta-feira, é dia de tirarmos dúvidas na nossa coluna de Direito Trabalhista. E o doutor Gustavo Leonardo está de volta ao vivo com a gente aqui no estúdio. Doutor, boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Vamos então à nossa primeira pergunta. Olha só. Estava grávida e fui afastada das atividades durante a pandemia. A empresa pode descontar as férias nesse período? Rafaela Aguiar, de Ribeirão das Neves. Então, doutora, ela foi afastada naquele período de pandemia, né? Grávida. E aí a empresa descontou o período de férias do tempo que ela ficou afastada. Isso é certo? Ela está querendo saber. Pois é, o que acontece é o seguinte, realmente no período da pandemia, as empresas deviam afastar as grávidas, elas poderiam até trabalhar de casa e deveriam ficar afastadas. Nesse período, a empresa poderia sim ter dado férias para ela, mas claro, 30 dias. Então, se ela ficou afastada mais de 30 dias, os outros dias não são considerados como férias, apenas os 30 dias. Acho que a dúvida dela era mesmo assim, se esse período podia ter sido incluído, se as férias podiam ter sido incluídas nesse período que ela ficou afastada. Mas sim, né, doutor? Sim, exatamente. Vamos à nossa próxima pergunta. Fui demitido dia 16 de setembro. No acerto, tenho direito ao 13º proporcional? Qual que é o prazo para a empresa fazer o pagamento? Wesley Nogueira, de BH. Então, o 13º ele é pago só no final do ano, né? Até o dia 30 de novembro e no dia 20 de dezembro, em 2 parcelas. Mas, claro, se o trabalhador sai antes da empresa, ele tem direito de receber o 13º, se ele pedir conta ou se a empresa mandar embora. E vai fazer o cálculo do número de meses. Só que eu vou considerar um mês, pelo menos 15 dias de trabalho. Então, aqui ela trabalhou até o dia 16, então o mês de setembro entra, sim, nesse cálculo do 13º. E a empresa vai ter que pagar isso em 10 dias após o término do contrato. Caso não pague, é devido uma multa no valor de um salário do trabalhador. Então, entra no acerto esses 16 dias, né, Sim. doutor? Vamos, então, à próxima pergunta. Tenho mais de 2 anos na empresa e ainda não tirei férias. Por quanto tempo as férias podem ser adiadas? Lucas Antunes, de Contagem. 2 anos sem férias, doutor, pode? Não, não pode. A lei prevê o seguinte, o trabalhador é obrigado a tirar as férias até 2 anos. Na verdade, 1 ano e 11 meses que ele entra na empresa. O primeiro, os 12 meses, ele vai ter que cumprir e após, naquele ano seguinte, é o momento de tirar as férias. Então aí, já deram 2 anos, essas férias deverão ser pagas em dobro. Opa, vamos à próxima pergunta. Cheguei no trabalho atrasada durante 3 dias. Os atrasos foram de 30 minutos e aconteceram porque não tinha com quem deixar minha filha. A empresa me demitiu por justa causa. Essa justa causa é válida? Marlene Silva, daqui de Belo Horizonte. Pois é, Marlene, nesse caso aí a justa causa não é válida. Foi exagerada, né? Claro que ela atrasou, pode ser descontado sim do salário dela ali o atraso, mas 3 atrasos, né, não seria aí... a empresa poderia ter dado uma advertência para ela. Uma justa causa é uma penalidade muito pesada. Então, se ela ingressar com uma ação trabalhista, ela vai conseguir anular essa justa causa e receber todos os seus direitos trabalhistas. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Você aí de casa, se tem alguma dúvida sobre direito trabalhista, mande para a gente. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 991535540, DDD 31. Doutor Gustavo responde para você ao vivo na quarta-feira que vem, certo, doutor? Certo, Carol. Boa noite, obrigada. Boa noite. E até lá. Até lá.